Essa live é para você que quer descobrir se sofre com a dependência emocional. E quando se fala em dependência emocional é quando você se priva ou se obriga a fazer algo por alguém independente da sua vontade. É quando você se deixa de lado, e hoje você vai entender como esse ciclo se forma e como isso pode estar prejudicando a sua vida hoje. Exatamente. Tem situações aí que estão impactando a sua vida hoje e elas não começaram agora, elas vêm de lá de trás. E enquanto as pessoas vão entrando aqui, enquanto vocês vão aproveitar, já chama alguém que pode se interessar por esse conteúdo de dependência emocional. Enquanto vocês estão entrando aqui, eu já aproveito para dar um ótimo dia, uma ótima tarde para quem está me assistindo em outro horário e para me apresentar. Para quem ainda não me conhece, eu sou Yane Santos, eu sou hipnoterapeuta, enfermeira, atendo aqui em Salvador e atendo online também em todo o país e fora, tenho clientes em Portugal, na Holanda. E o que é mais importante aqui é você entender que esse processo é um processo para você se conhecer melhor. Então, vem comigo entender como superar a dependência emocional. Pera aí, que tem gente aqui me avisando que não tá me ouvindo. E agora, minha gata, tá me ouvindo? E Alana, então vou te pedir para dar uma saída e entrar de novo para ver se é aí com você, se é aqui. E se mais alguém tiver com dificuldade de me ouvir, já vai me avisando aqui. Ótimo, voltou. E agora eu tô falando com você que tá aqui comigo agora, então uma ótima noite. E hoje a gente vai falar de um assunto que é extremamente importante, que é exatamente a dependência emocional. E como se identificar e como identificar se você sofre com esse problema. Então, vamos lá. Quando é que a gente percebe situações de dependência emocional? Primeiro ponto. Você simplesmente tem se observado? Você tem olhado para você e tem priorizado os seus sonhos, os seus desejos, sem se incomodar com aquilo que os outros falam? Esses dias, conheci uma pessoa. E aí eu tava conversando com ela no evento e, por exemplo, ela me disse que ela tava com muito medo, que ela dirige, mas ela tem medo de dirigir sozinha. E que ela foi super protegida na infância. E aí ela se sente muito ligada aos pais. E aí eu perguntei se ela era casada e tinha filhos, ela falou que não. E ela tava trabalhando com a mãe, com o pai e pra ela. Ou seja, ela tem 3 áreas de foco quando se trata em carreira. E aí eu perguntei pra ela, e qual é o seu maior desejo, qual é a sua necessidade, qual delas que faz seu coração bater? Todas. E aí você começa a perceber, ligar o alerta do primeiro sinal de dependência emocional. Você muitas vezes está tão preso às necessidades do outro que você esqueceu de olhar para você. É extremamente importante você entender quais são os seus sonhos, aquilo que faz sentido para você, independente do que pai, que mãe, que filho, que marido que falem. É importante que você entenda quais são as suas reais necessidades, os seus desejos, os seus sonhos. E, gente, isso é um ponto crucial, porque ultimamente eu tenho encontrado pessoas, eu inclusive já fui essa pessoa, e confesso pra vocês que sonhar pra mim não é tão fácil assim quanto eu gostaria que fosse, mas que é importante, é algo que eu tenho me estimulado a fazer cada vez mais. Porque é exatamente os seus sonhos, os seus desejos, as suas necessidades que faz com que você vá cada vez mais longe. É exatamente se motivar a entender qual é o seu lugar, para onde você quer ir, é que vai te mostrar se você tá com dependência emocional ou não. Porque uma pessoa que tem dependência emocional, ela não vai para onde ela quer ir, ela vai para onde o outro quer que vá. Quantas mulheres eu já atendi
atendo e também já tive nesse lugar de que tá sendo traída e não faz nada com isso. Quantas mulheres preferem saber que o homem tá voltando pra casa, o marido tá voltando pra casa, o namorado tá voltando pra casa, mas que quando ele sai, fica insegura porque ele tá indo encontrar outra mulher? Quantas mulheres estão pagando todas as contas em casa, estão tratando o homem como se fosse um filho, dando comida, dando roupa, lavando, passando, marcando os médicos, e simplesmente param de olhar pra si. E aí entram num processo de ansiedade e depressão porque dizem: ah, o meu marido não olha pra mim, eu não me sinto mais atraente, eu não me sinto mais importante. Mas vocês acham que isso começou nessa relação? Não. Isso vem de muito mais distante. É interessante perceber como você está se comportando em relação a esse marido, em relação a esse seu companheiro. Porque se você está se comportando como se você fosse a provedora da relação, que você que protege, que você aguenta tudo, para tudo, que aí você acende o alerta, porque você está entrando num ciclo de dependência emocional. Porque o ciclo de dependência emocional, mais uma vez eu repito, é aquele em que te leva para um lugar que você se priva ou se obriga a fazer algo por outra pessoa, independente do que você sente. E para uma mulher, ela cuidar de tudo sozinha é extremamente pesado. Não é que ela não dê conta, mas é que pra ela vai ser um esforço. É aquela hora que você era uma mulher atraente, que gostava de sair, que gostava de se maquiar, e de repente, 1 ano, 2 anos depois do relacionamento, você engordou, você não quer mais sair, você não se arruma mais, porque você foi se deixando de lado, você foi se abandonando. Porque na dinâmica da dependência emocional, uma coisa extremamente importante para mostrar para vocês, que é praticamente condição sine qua non, praticamente todo mundo tem. Sabe o que é? Carência. Como é que você se sente? Você dá conta de fazer suas coisas sozinhas? Ou você precisa sempre do apoio, da ajuda de alguém do seu lado? Se você tá passando por essa situação que você sempre precisa de apoio, de que sempre você precisa que alguém esteja do seu lado, já liga o alerta. Isso é sinal de que você sofre com carência afetiva. Isso é sinal de que você tá dependendo do outro pra te dar aquilo que é básico pra você. E que você, enquanto adulto, precisa ter sozinho. Que é proteção, acolhimento e amor. Se você tem esses 3 elementos sozinha, ninguém te segura. Seja no seu relacionamento, seja na sua saúde física, seja na sua vida financeira, seja na sua carreira. Só que, se você começa a depender do outro, se você começa a esperar por alguém, se você começa eu não consigo fazer isso sozinha, eu preciso de ajuda, aí você já precisa ligar o alerta, porque aí você já tá dando sinal de que você tá sofrendo com carência. E se você sofre com carência, muito provavelmente você apresenta relações de dependência emocional. E entenda que o ciclo da dependência emocional não é um ciclo que acontece apenas com o marido, com o parceiro. Muitas vezes você tem dependência emocional relacionada aos seus pais. Se você já for um adulto, por exemplo, você é uma mulher de 20, 30, 40 anos, 50 anos e mora com a sua mãe e mora com seu pai. Liga o alerta. Porque muitas vezes você tá nesse lugar porque você tá buscando o reconhecimento, você tá buscando o amor, você tá buscando o afeto desse pai. E isso é dependência dessa mãe. E isso é dependência emocional. Um adulto, ele tem que estar na vida, ele tem que estar no mundo, ele tem que estar construindo. Se vocês observarem, a gente está vivenciando uma geração que as pessoas, os homens e as mulheres, têm construído muito menos do que os seus pais, que tiveram muito mais dificuldades, exatamente por conta dessa carência.
E normalmente onde tem carência, tem o sentimento de abandono. Isso mesmo. Normalmente onde tem carência, tem aquele alerta de que, poxa, o que aconteceu? Eu era importante e eu deixei de ser. E sabe o que você faz para se tornar importante de novo? Você começa a fazer tudo pelos outros, você fica com dificuldade de dizer não, você fica com dificuldade de colocar limites, você simplesmente começa a tratar o outro como se o outro fosse a pessoa mais importante da sua vida. Você faz tudo pelo outro e você vai se abandonando. E essa é uma grande dor que a gente percebe nesse ciclo da dependência emocional, é que quem está preso nele acaba se abandonando, acaba se deixando de lado. E agora diz pra mim, vocês têm algum desses sintomas de dificuldade de dizer não, de dificuldade de impor limites, de dificuldade de se posicionar? Vocês já passaram por isso? Vocês vivenciam isso na vida de vocês? Um sentimento de abandono, de que não é importante, de que ninguém te dá atenção? Vocês sentem isso? Vocês já passaram por esse tipo de situação? Porque se vocês passaram por isso, já é um alerta de que você tem uma situação que pode se caracterizar por dependência emocional. E sabe o que é mais interessante? Que normalmente quando você sofre com dependência emocional, você não passa por isso só com a pessoa. Às vezes você tem isso com uma amiga, com um colega do trabalho, com um irmão. Só que em graus diferentes. Então, a sua vida toda é esperando a resposta de alguém. A sua vida toda é esperando o retorno de outra pessoa. E é por isso que muitas vezes a sua vida está travada. Porque ao invés de você se preocupar em fazer a sua vida acontecer, você está preocupada em cuidar da vida dos outros. E vocês já perceberam isso acontecendo na vida de vocês? Vocês querendo controlar, você querendo ajudar, você querendo salvar o outro. E fazendo tudo isso sem olhar para você, sem olhar para a sua vida. Porque se você fez isso, eu preciso te dizer que esse é o momento de você começar a olhar o que está acontecendo e começar a romper esse ciclo. Porque a primeira decisão que você precisa ter para quebrar esse ciclo é ter consciência. Você percebe que você está presa no ciclo de dependência emocional? Conta aqui pra mim. Quem é que se percebe preso no ciclo de dependência emocional e que, por exemplo, quer entrar aqui comigo para conversar, para eu te ajudar a enxergar teu ponto cego e, quem sabe, de repente já dar esse primeiro passo rumo à quebra desse ciclo da dependência emocional? Algum de vocês, alguém aqui, percebe já esse ciclo de dependência? E se você já percebeu que tem esse ciclo de dependência, já percebeu que tá a carência aí instalada e quer conversar aqui comigo, é só me mandar o convite, eu falar eu aqui que eu chamo você, pra gente simplesmente começar a descortinar a dependência emocional a partir dessa situação. Porque a dependência emocional, muitas vezes ela tá ali sutil. É quando você diz, eu não posso sair da casa da minha mãe porque eu preciso cuidar dela. Ou então, quando você diz, eu não posso viajar, eu não posso ir para aceitar um trabalho distante porque eu tô aqui para cuidar da minha mãe. Entenda que a dependência emocional, ela acontece quando você simplesmente se priva ou se obriga a fazer algo. Se você está deixando de ir na direção dos seus sonhos, tem algo de errado. As únicas pessoas com as quais você tem que ter uma relação de dependência emocional e que você precisa cuidar e que são responsabilidade sua, além de você, seus filhos, quando eles são menores de idade, enquanto eles ainda são crianças, e o seu marido,
desde que vocês estejam alinhados. Por quê? Porque quando você constitui a sua família, que é você, seu marido e seus filhos, as suas famílias de origem, o seu pai, a sua mãe, o pai e a mãe do seu marido, eles não entram nesse núcleo mais importante. Você não pode deixar de cuidar do seu marido, dos seus filhos, para cuidar dos seus pais. Eu já atendi clientes e eu vou aproveitar, vou fazer esse teste com vocês. E enquanto... E já vão me dizendo se tá fazendo sentido pra vocês. Vou aproveitar e dar uma ótima noite pra quem tá entrando. Indira, Eliette, Silvanete, Yara. Sejam todas muito bem-vindas. E aproveita, e eu quero que vocês me respondam aqui nesse teste. O que é que vocês fariam? Eu quero que, independente, eu quero que você imagine, use toda a sua criatividade e me digam. Vocês são casados, você é casada, tem um filho, independente de quantos filhos você tenha, eu quero que todos esses filhos representem um filho, tem a sua mãe e seu pai. E imagine que eles estejam vivos, que eles estejam bem. E o mundo tá de cabeça para baixo. E sabe o que acontece? Você e a sua família, então, você, o seu marido, o seu filho, o seu pai e a sua mãe conseguiram as vagas para entrarem numa espaçonave para salvarem vocês. E aí vocês estão indo para um lugar seguro. Só que o que é que acontece? Nesse caminho, nessa jornada, essa aeronave começou a pegar fogo. Só que só tinham 3 paraquedas. E nessa espaçonave tá o seu pai, a sua mãe, você, seu marido, seu filho. Eu quero que vocês respondam aqui pra mim. Quem vocês salvariam nesses 3 paraquedas? Pra quem você daria? E uma ótima noite, Renilda também que tá aqui. A Silvanete é cunhada de Alana, e a Alana é uma querida aluna, que inclusive tenho que confirmar o seu horário pra gente fazer o atendimento. Amanhã já te mando isso direitinho. E aí, eu quero saber, quem vocês salvariam? Vai contando pra mim. Por quê? Isso vai me dizer se vocês estão olhando para sua família de forma adequada. Isso vai me dizer se vocês estão preocupados com vocês. Indira colocou eu, mas são 3 paraquedas. Você e mais quem? Tá você, seu marido, seu filho, seu pai e sua mãe. Meu filho, minha mãe e meu marido. Meu filho e meu marido. Aqui, a Indira falou que salvaria ela, filho e marido. Renilda falou que salvaria ela, a mãe e o marido. Quem vai mais? Quem me diz mais quem é que salvaria? E, gente, e comece a perceber que nesse caso, nesse exercício, tem resposta certa e errada sim. Por quê? Porque vocês precisam entender que hoje vocês são adultas e vocês são responsáveis pela família que vocês criaram. E como é que vocês percebem isso? Por exemplo, a Renilda falou, eu salvava meu filho, minha mãe e meu marido. E aí eu pergunto pra vocês, olha, Alana, meu marido, meu filho e tem mais um paraquedas. Pra quem é que você vai dar o terceiro paraquedas, Alana? São 3. Seu marido, seu filho e mais quem? Meus filhos e a mãe. Mas lembre que independente de quantos filhos você tenha, todos os seus filhos, se tem 1, 2, 3, é um paraquedas para os filhos, o outro para a mãe, e você também tem mais um paraquedas, Silvanete. Para quem é que você daria esse paraquedas? Olha, Eliette, meu filho. Beleza. Os filhos, todo mundo entende que precisa salvar, né? Olha, Alanda, minha mãe também, igual a Renilda. E aí, eu já vou ligar um alerta gigantesco pra vocês que falaram que ia salvar o marido, o filho e a mãe. Por quê? Porque, gente, se vocês estão salvando a mãe numa situação de emergência e abrindo mão da vida de vocês
Primeiro, vocês são extremamente egoístas. Segundo, vocês estão num quadro severo de dependência emocional, buscando a aprovação e carinho da mãe de vocês. E eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém hoje aqui, não. Ó, Yara, eu, marido e filho. Gente, Yara, Indira, é exatamente isso. Você construiu a sua família é a prioridade sua. Então, os paraquedas é pra você, marido e filho. Quem respondeu a mãe, sabe o que acontece? Tá olhando, ó, lá pra trás. Tá olhando, ó, lá pro passado. Aí, digamos que nesse incidente que o mundo tá acabando, a espécie da gente, então, ia morrer porque vocês, ao invés de estarem indo, vocês estão colocando uma senhora pra cuidar de uma criança, pra fazer a humanidade se perpetuar? É isso? Quando vocês estão falando, eu salvo a minha mãe e abro mão da minha vida, sabe o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão olhando no passado, buscando o carinho e afeto que talvez vocês não tenham sentido da forma que vocês gostariam. E eu vou dizer, vocês são mães, todas aqui falaram, eu salvaria meus filhos. Agora diz pra mim, se o seu filho abre mão da vida dele por você, você ia gostar? Você ia se sentir bem? Não, muito provavelmente não. Inclusive, são nesses momentos que aparece a culpa de forma forte. Porque o outro tá assumindo uma responsabilidade que não é dele. E aí você acha que a sua mãe vai se sentir confortável de ver você morrendo pra você salvar a vida dela? Gente, a natureza, ela funciona com os mais velhos morrendo, se sacrificando para os mais novos avançarem na vida. Comece a perceber que isso acontece não é só com a gente, não. No mundo animal é assim. Os animais mais velhos, eles que ficam para trás para servir de alimento para os predadores, para os mais novos fugirem. E aí, na hora que você tem a oportunidade de lutar para sua vida, você abre mão por conta da sua mãe? A sua mãe já viveu a vida dela. Ela já viveu muitos anos na sua frente. E se você ainda está buscando amor e reconhecimento de mãe, você tem que parar e olhar para isso e tratar esse tipo de carência, porque esse tipo de carência está travando a sua vida. Porque agora que você é adulta, você tem que ser responsável pelos seus atos. Não adianta querer salvar a mãe e abrir mão da sua vida. Porque isso vai adoecer você e a sua mãe. Porque vocês são mães e vocês sabem que se o filho não está bem, a mãe não está bem também. E aí você acha que eu vou abrir mão, é meu ato de amor? Não, é seu ato de egoísmo, sabe por quê? Porque você não quer sentir a dor de perder a sua mãe de novo. E aí você quer dizer que é a boazinha, que não, eu tô aqui cuidando da minha mãe. Mentira! Você tá fazendo isso por você. Você tá fazendo isso pra não sentir aquela dor que você sentiu lá atrás. Muitas vezes de se sentir abandonada, de não se sentir amada do jeito que gostaria. De muitas vezes você ter uma mãe que falava da forma que você se vestia, da forma que você andava, do batom que você usava. E aí aquilo foi te dando cada vez mais insegurança, e toda vez que ela falava isso, para o seu bem, mas você enquanto criança não entendia, achava que ela estava falando para você como uma forma de te prejudicar ou porque ela não gostava. E vocês entendem que vocês precisam resolver isso dentro de vocês, mas cuidando de vocês, porque você não tem condições, nem que você queira, de estar controlando a sua mãe, de estar cuidando da sua mãe. Porque, gente, vocês nunca perceberam vocês brigando mais com os pais de vocês, não? Quando vocês querem, porque eles são mais idosos, controlar o que eles fazem, dizer o que eles comem, para onde eles vão, que horas eles vão. Só é você se colocar. Imagine seu filho aí de 18, 19 anos chegando pra você com 40, 50 anos e falando: minha mãe, não faça isso não, não vista essa roupa não.
Não se comporte desse jeito. O que é que vocês iam achar disso? Esse é o comportamento que você acha que é ideal do filho? Você ia obedecer seu filho? Muito provavelmente não. Diz aqui pra mim se alguém ia obedecer o filho. E aí, por que que vocês acham que os pais de vocês vão obedecer vocês? Então, se vocês estão nessa euforia de querer controlar o pai, de querer cuidar, e quando eu falo pai, entenda, dos pais. Se você quer controlar seu pai e sua mãe, se você quer que eles façam o que você deseja, se você quer mantê-los sobre o seu domínio, o que é que vai acontecer? Simplesmente, eles não vão obedecer vocês, porque vocês não vão obedecer os filhos de vocês. É a lei natural da vida. Você só vai ter controle sobre os seus pais se eles estiverem com alguma dificuldade em relação à questão da saúde mental. Se eles estiverem sem condições de cognição. Caso contrário, isso não vai acontecer. Por quê? Porque os pais de vocês são maiores que vocês. Seu pai e sua mãe são maiores que você. Sabe por quê? Porque eles te deram uma coisa que você, por mais que você queira, você não devolve. Que é exatamente a vida. Você é resultado da união. Deixa eu até pegar minha diva aqui. Do pai e da mãe de vocês. É 50-50. É 50-50. É metade pai, metade mãe. Juntou isso daqui, deu você. Agora, você acha que você consegue fazer isso pro seu pai e pra sua mãe? Não. Você consegue fazer isso ser a metade do seu filho. É por isso que seu filho não manda em você. Você que manda nele. Isso é uma ordem, gente. Porque a gente precisa entender que essa árvore genealógica da gente, esse crescimento da nossa família, é como se fosse uma onda do mar. Vem de lá de trás o mar e a onda quebra na praia. A onda não se forma na praia para quebrar lá no mar, não. Ela vem seguindo uma sequência. É igual você... Imagine que você é um carro na sua estrada. O seu farol tem que estar apontando para frente. Quem disse aqui que queria salvar a mãe, sabe o que é que fez com o farol? Botou o farol para trás. Não tá olhando pro futuro, tá olhando pro passado. E se você olha pro passado, como é que a sua vida prospera? Como é que você vai crescer financeiramente? Como é que a sua carreira vai progredir? Como é que seu relacionamento vai ser saudável? Se o seu relacionamento você deixa de viver para sua mãe ficar lá com seu marido? Ou seja, você não tá nem se dando importância. Você tá abrindo mão da sua vida, que é seu bem mais precioso, que inclusive foi a sua mãe e seu pai que lhe deram. Você precisa entender que o que você precisa fazer nesse momento é honrar seu pai e sua mãe com aquilo que eles te deram de melhor. E como é que você honra seu pai e sua mãe? É transformando a sua vida numa obra de arte, não é abrindo mão dela. Porque eu não tenho filhos, mas pelo que eu ouço e pelo que eu imagino, qual é a maior dor de uma mãe, de um pai? É perder seu filho. Aí na hora do avião vocês querem dar uma de Marte e falar, não, eu vou morrer e a minha mãe vai? E é assim que você tá pensando em amor? Deixar seu filho órfão? Porque você não quer ser órfã? Só que você é adulta, você já dá conta. Você já sabe como se cuidar. Você já sabe como se proteger. Você já sabe como se acolher. Você já construiu a sua família. E sabe por que tudo isso tá impactando você? Porque dentro de você, dessa adulta aqui, ó, tem várias crianças que muitas vezes não se sentiram amadas, não se sentiram protegidas, não se sentiram seguras. E aí é essa criança que tá tomando conta de você hoje. Que faz você estar buscando afeto, buscando reconhecimento,
buscando carinho, ao invés, por exemplo, de buscar uma recompensa. É por isso que ao invés de você querer dinheiro, por exemplo, por um trabalho que você realiza, você fica com vergonha de cobrar, você quer que diga: ai, Alana, parabéns, seu trabalho tá lindo. Isso te satisfaz mais do que receber o dinheiro. Sabe por quê? Porque você é uma criança querendo reconhecimento. E aqui eu só tô dando um exemplo. É muitas vezes quando você tá vendendo doce, e aí ao invés de pegar seu doce e você cobrar por aquilo, você não sabe como cobrar, mas o que você quer é: não, esse doce é uma delícia. Você quer um elogio. Elogio não paga conta. Só que quando você quer o elogio, você quer o reconhecimento, você quer o amor, e não tá preocupado na recompensa, que é o dinheiro, que é aquilo que você precisa gerar, é porque você ainda tá presa, ó, numa criança que tá aí dentro de você ferida. Uma criança que tá buscando amor, uma criança que tá buscando acolhimento. Agora, se você é adulta, por que você não dá conta de cuidar dessa criança? Se você é adulta, por que você não dá pra essa criança tudo que ela tá precisando? Porque, gente, aqui, ó, o poder que tem aqui dentro da mente de vocês não têm ideia. Porque a mente não sabe o que é real, o que é imaginário. A mente não sabe o que é presente, passado e futuro. Tá tudo junto aqui. Se você resolve um problema na sua mente, o problema vai estar resolvido na sua vida. Isso é fato. Então aproveite essa oportunidade, identificou o problema, vá entender o que está acontecendo com você. Porque a dependência emocional, ela vai te impedir, inclusive, de sonhar. Porque você abre mão de você de uma forma tão extrema para agradar o outro, que chega uma hora que você nem reconhece quais são suas necessidades. Por muitos anos, e eu achava que eu sonhava, meu sonho era a viagem que eu ia fazer nas minhas férias. Era aquilo que eu estava aguardando. Mas, por exemplo, o que eu ia fazer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Isso até hoje, e olha que eu tenho me estimulado frequentemente, é uma dificuldade para mim. Eu consigo fazer planos daqui a 3, 4 anos, 5 é um limite absurdo. Por quê? Porque eu estava tão acostumada a buscar agradar um aqui, agradar outro ali, o que é que os outros estão esperando de mim, que eu fui perdendo, fui abafando os meus desejos, as minhas necessidades, porque eu estava preocupada em agradar o outro. E você? Quais são seus sonhos? Quais são as suas metas? O que é que você quer para você? Independente do que os outros acham. E aí você tem seus sonhos, aí o que é que você faz? Você alinha com seu marido para que vocês sonhem em conjunto. Para que vocês vão na mesma direção. Agora, o pai e a mãe de vocês, por exemplo, eles já construíram o que eles precisavam construir. E eu tenho certeza que eles vão ficar extremamente alegres de verem vocês evoluindo. Porque vocês, quando estiverem com os filhos aí no mundo, a alegria de vocês vai ser ver os filhos de vocês crescendo. Essa é a lei natural da vida. Então, comece a perceber que os movimentos que você precisa fazer para quebrar o ciclo da dependência emocional começa dentro de você. Como é que você é uma adulta com mais de 30 anos, você sai de casa, a cada 30 minutos seu pai lhe liga para saber onde você está? Gente, isso não é cuidado. Isso é superproteção. E se você aceita... E aí, uma pessoa me falou, mas eu não sei o que eu faço, ele me liga. Eu falei, no dia que você parar de responder, ele para de te ligar. Vai ser de imediato? Não, mas resista. Porque se alguém te liga
e fica te cobrando, é porque você tá dando retorno. O outro muda quando você muda. Mude-se. Se torne uma pessoa independente para o outro perceber. Gente, eu quero que vocês entendam que a mente de vocês, ela conversa com o outro sem vocês nem perceberem. Pelos sinais que vocês dão, pela forma que você senta, pela forma que você se comporta, pelo seu tom de voz. Tudo isso comunica para o outro e a mente do outro tá ali. Então, se você se sente insegura numa situação, o outro percebe que você tá insegura. E sabe o que vai acontecer? Ele vai manter o comportamento, porque ele sabe que é isso que você espera. Quando ele percebe que você mudou, a sua postura mudou, o outro começa a mudar, porque ele vai ver que não tem espaço. Mas quem que colocou o limite? Você. Não espere que os outros façam por você aquilo que você precisa fazer. As pessoas estão aí, as pessoas te apoiam, as pessoas estão do seu lado. Pai e mãe você pode acioná-los se tiver necessidade. Você tem que apoiá-los caso ele precise, mas o que você não pode é querer viver a vida deles e nem que ele viva a vida de vocês. Não tem sentido uma mulher de mais de 30 anos, o pai dar um piti porque ela quer pagar o plano de saúde dela. Só que é confortável. Ah, meu pai quer pagar minhas contas? Ah, ele que quer. Mas qual é o preço disso? Isso tem um preço. Pode não estar claro, pode não estar dito claramente, mas isso tem um preço. Será que você vai ter a liberdade que você quer? Será que você vai sair para onde você quer sem dar satisfação? E essa é uma escolha que você está fazendo quando você permite. É muito cômodo dizer, ah, mas ele que quis. Mas você é uma criança para você fazer o que as pessoas querem? E digam para mim se está fazendo sentido isso para vocês. Percebam quantas vezes vocês deixaram as pessoas escolherem para você. E é algo que num primeiro momento parece que é bom, mas isso indica que você tá preso ali, gente. Sabe por quê? Porque uma borboleta, quando ela sai do casulo, ela não volta pro casulo mais não cabe. E se você permite que isso aconteça, é sinal de que você não saiu dali, você ainda tá buscando. Eu lembro, eu era dependente da minha mãe no plano de saúde. E aí, por volta dos 32, 33 anos, eu pedi uma licença do trabalho e passei num treinamento lá em Brasília. E como era um treinamento que era nacional, a gente viajava muito, a gente precisava ter um plano de saúde que fosse nacional, de cobertura nacional. E a minha mãe era funcionária do estado aqui da Bahia, e eu era dependente dela, então era o Plan Service, só funcionava aqui. Então quando eu fui, eu tinha que fazer uma opção de plano. E aí na época eu fiz. Não, na época eu acho que eu devia ter uns 30, 31 anos. E aí eu fui e fiz o plano e eu falei, minha mãe, pode cancelar que eu já fiz meu plano. E aí quando eu voltei, ela falou, minha filha, cancele o plano que eu lhe coloco no meu. E aí, tinha mudado a legislação, aos 34 anos o meu plano ia ser suspenso. Eu falei, não, minha mãe, pode deixar que eu vou continuar pagando. Pelo tempo que falta, não, vou me manter. Ou seja, eu coloquei o limite, ela queria falar, não, eu pago. Mas pra mim não fazia mais sentido. Eu era mulher independente, morando na minha casa própria, com recursos pra isso. Por que eu precisava que a minha mãe pagasse meu plano de saúde? Sendo que, inclusive, eu ganhava mais do que ela. Então, o que eu quero que vocês entendam é que, às vezes, essa situação de conforto tá te colocando no lugar da criança que precisa ser protegida pelo outro. Aí você não dirige sozinha, você não sabe por que é. Você tem dificuldade de ficar em casa só, você não sabe o que é. Simplesmente você tá dando os comandos pra sua mente de que você precisa de que alguém cuide de você.
Você tá dando os comandos da sua mente, que quem tá aí tomando conta, ó, é a criança, não é a adulta. E se é a criança que tá tomando conta, você não faz as coisas sozinha, você precisa de alguém. Você não se protege só, você precisa que alguém te proteja. Você precisa do afeto, porque uma criança sozinha, ela precisa do afeto, ela precisa do carinho. À medida que ela vai crescendo, que ela vai criando independência. Então, olhar para a dependência emocional é olhar para as relações que você tem aí ao seu redor. Relações de todas as naturezas. Porque muitas vezes é com amiga. Sabe aquela amiga que só te coloca para baixo, que fala que você tá gorda, que você tá feia da sua roupa, e mesmo assim, você sempre tá buscando ela? Para! Você não precisa de estar com alguém que não tá te fazendo bem. Isso não é justo com você. Comece a se priorizar. Entenda que a sua responsabilidade é com você. Por quê? Porque para você quebrar o ciclo da dependência emocional, você tem que quebrar a carência emocional que está dentro de você. Muitas vezes, na maioria delas, ligadas à sensação de abandono, de rejeição e de traição. O abandono é uma das feridas que é mais forte. Pode dizer que 90% das pessoas com dependência emocional tem essa ferida do abandono aí latente. Entendendo que o abandono é você se sentiu abandonada, não é que você foi. Quando depois você descobre, muitas vezes era o melhor que se tinha para ser feito. Mas você se sentiu abandonada e você carregou isso. E aí você não suporta mais se sentir assim. E é por isso que muitas vezes você fica presa numa relação em que a pessoa nem tá te olhando mais, ela não tá cuidando de você, ela não te ama, ela tá com outra pessoa e mesmo assim você não deixa ir. E gente, deixar ir é extremamente importante. Inclusive para que você possa seguir. Porque se a relação não tá mais funcionando, não tem sentido. Porque ao invés de te fazer bem, ela vai estar te fazendo mal. A prioridade da sua vida precisa ser você. Você precisa se cuidar. E você precisa se priorizar. E você precisa entender quais são os seus limites. Entenda que quando se fala de dependência emocional, a gente está falando simplesmente de os ciclos viciosos em que você coloca mais importância no outro do que em você. E você usa essa relação, o que o outro espera de você, para se obrigar a fazer algumas coisas, para se privar de fazer outras coisas. Quantas pessoas, por exemplo, não avançam na carreira porque está esperando um amigo para ajudar, o parceiro de negócio? Quantas mulheres não crescem na carreira porque não querem ganhar mais do que o marido? Isso são situações, por exemplo, de dependência emocional. Por quê? Porque você simplesmente começa a diminuir o seu ritmo, os seus desejos para atender a necessidade do outro. Tudo isso porque você se sente carente e você começa a achar que o outro é que vai tapar esse buraco. Mas o buraco que existe dentro de você só tem uma pessoa capaz de tapar. E essa pessoa é a pessoa que você vê na frente do espelho. É você mesma. Só você é capaz de encher você do amor, do carinho, do acolhimento que essa criança que tá aqui dentro precisa. Só você é capaz de deixar você preenchida. E muitas vezes, quando você não entende isso, sabe como é que você preenche essa sua falta? É com comida. É com sexo,
é com compras, é com aqueles excessos. Então, de compulsão alimentar, de bebida, de cigarro, que aí você nunca consegue parar e você vai enchendo aqui, sabe por quê? Porque tá vazio. Então, para você quebrar o ciclo da dependência emocional, você precisa fechar as feridas que estão aí, as feridas emocionais que estão dentro de você. E essas feridas, elas te acompanham lá de trás, ó, desde a sua infância. É a ferida que fez você, ao invés de se salvar na hora de usar o paraquedas, olhar para trás e pegar sua mãe e dar o seu paraquedas para sua mãe. Sabe por quê? Porque você tem que ser a filhinha boazinha, a queridinha. E nessa hora, você esqueceu que o seu filho precisava de você, que o seu marido precisava de você. Inclusive, você esqueceu que você precisava de você. Porque a sua vida é responsabilidade sua. Então, é hora de começar a olhar os fatos sem colocar tanta emoção. Deixa a emoção de lado e bora pensar. E bora entender como é que as situações que você está vivenciando hoje são fruto das relações que você construiu. Comece a olhar suas relações, elas são saudáveis? Ou você simplesmente está com as pessoas que você... porque você está usando uma máscara de boazinha. Que se você dizer o não, a pessoa não quer mais olhar para você. Se é isso que está acontecendo, se é esse o caminho, começa a avaliar se é essa amizade que você quer do seu lado. Começa a avaliar se é esse tipo de relação que você quer. Porque se a pessoa não aceita o seu limite, não aceita a sua resposta, opa, tem algo de errado. Essa pessoa não devia estar aí com você. Porque essa pessoa não está te ajudando. Essa pessoa está aí pra te usar. Só que ela te usa porque você permite. Porque quem tem que dar o limite na relação é você. Não espere que o outro dê o limite pra você. Porque, gente, vem cá. Se vocês tivessem... Se chegasse alguém aí e falasse, ó, fulana, ó, Elisângela, hoje você não precisa trabalhar, não. Pode deixar que quem vai pagar a conta sou eu. Você ia trabalhar? Muito provavelmente não. A não ser que você faça algo que você ame. Por quê? Se alguém faz por você, você não vai se incomodar de fazer. Então quem precisa colocar os limites é você. E se você quer entender como colocar esses limites, se você quer entender a origem dessa dependência emocional, como é que ela começa e como é que você vence tudo isso, você precisa conhecer o diagnóstico das feridas emocionais, que é exatamente o processo que vai te ajudar a identificar quais são essas feridas e tratá-las para curá-las. Por quê? A ferida emocional, ela simplesmente não vai cicatrizar enquanto você não tratar. E sabe o que acontece quando você não trata uma ferida emocional? A mesma coisa que acontece uma ferida no corpo. Ela vai crescendo até que muitas vezes é necessário fazer uma amputação, tirar uma perna, um braço, porque a ferida está tão grande que não recupera mais. E no caso da ferida emocional, que não vai tirar um pedaço de um braço da sua perna, mas sabe o que a ferida emocional vai fazer? A ferida emocional vai fazer você entrar numa síndrome de pânico, numa depressão, numa ansiedade, que você não sabe por que tá ali, mas que tá te perseguindo. A crise de pânico mesmo é simplesmente a ferida emocional ali gritando, eu não aguento mais. Tá saindo pulso, tá saindo tudo, e aí ela explode.
Se fosse fazer uma analogia com a ferida no corpo físico, a síndrome do pânico é exatamente, por exemplo, aquela hora que a perna não ia ter mais conserto e ia precisar amputar. Então comece a olhar para você e comece a buscar apoio para que você comece a tratar e curar suas feridas, para que você possa avançar. Porque é exatamente tapar essas feridas, cuidando da sua criança interior, é preenchendo você com o amor, com o acolhimento, com a proteção que você se dá e se tornando essa mulher completa para viver a sua vida do jeito que você quer. Aproveitando, cuidando dos seus filhos, amando, acolhendo do seu marido, para que você tenha uma relação incrível, para que você se sinta bem com você mesma, que você se olhe no espelho e se ache linda, se ache atraente. É para você se permitir ser quem você é e sonhar e buscar os seus objetivos. E diz pra mim se tá fazendo sentido pra vocês. Diz pra mim quem apresentou algum sinal, algum sintoma de dependência emocional. Conta aqui pra mim. Porque a nossa live tá chegando aqui ao fim e eu vou fazer um resuminho do que a gente viu aqui hoje. Que é o seguinte: a gente viu que a dependência, o ciclo da dependência emocional, é um ciclo que vai te impedir de fazer algo por você mesma, vai te privar de algo ou vai te obrigar a fazer algo por alguém. E nesse contexto, você acaba se colocando de lado. Por quê? Como você tá presa nesse ciclo, você quer se sentir amada, você quer se sentir importante, você quer que o outro reconheça o seu valor. Então você tem dificuldade de dizer não, você tem dificuldade de se impor, você simplesmente busca fazer tudo para agradar o outro. Você quer estar ali sempre sendo a boazinha, solícita, fazendo de tudo para cuidar do outro, se negligenciando e muitas vezes quando procura ajuda não tem ninguém ali. Por quê? Porque você vive para o outro e esquece de si. E você se doa e depois você fica, mas eu faço tanto, eu me dou tanto e não tenho nada em troca. Por quê? Porque você simplesmente está abrindo mão de você. E você sofre tanto com o vazio muitas vezes que está aí dentro de você, que é a carência que está aí, que essa carência se manifesta por um vazio dentro de você, que muitas vezes você preenche com as compulsões. É compulsão alimentar, por sexo, por compras, por fumo, por cigarro, na bebida, enfim. E aí você vai buscando preencher isso. E esse vazio nunca é preenchido, porque esse vazio, ele não é preenchido de fora para dentro, ele é preenchido de dentro para fora. Você dando para você aquilo de principal que você precisa, é cuidar da sua criança interior, para que você dê para ela o acolhimento, o amor e a proteção que ela precisa, para que você se torne uma adulta saudável e independente, capaz de viver as suas relações de forma tranquila, de forma plena, de forma abundante. Para que você viva esse tipo de relação em todas as áreas da sua vida. E é nesse momento que, se você percebe que você está com esse vazio, se você percebe que tem algo de errado na sua dinâmica, que você precisa da aprovação do outro, que você tem dificuldade de fazer as coisas sozinha, de que você precisa desse reconhecimento, desse abraço, desse vai que vai dar certo. Se você tá com dificuldade de caminhar sozinha e você é uma adulta, é a hora que eu te digo. Procure apoio e bora descobrir quais são essas feridas emocionais que estão aí e que estão te travando a sua vida. E para isso, contem comigo
porque eu vou ter o maior prazer de mostrar, de apresentar para vocês o diagnóstico das feridas emocionais, que é o diagnóstico que é capaz exatamente de te apoiar para identificar e curar essas feridas, para que você possa viver a sua vida plena. E se você quiser conhecer mais do diagnóstico, para quem tá aqui na live, é só no final, eu vou deixar a live salva, é só colocar aqui, eu quero, que eu vou ter um presentinho para vocês, para apresentar como é que funciona o diagnóstico das feridas emocionais, para você já começar a ter insights de como ele pode ajudar você na sua vida. Combinado? Então, para vocês que estiveram aqui comigo, uma ótima noite. Eu espero que vocês tenham tido bastante insights com essa live de hoje. Eu tô preparando umas surpresas para vocês que provavelmente eu devo estar lançando na próxima semana, todos os últimos ajustes. E eu quero que vocês se comprometam com vocês. Esse é o passo mais importante para você que quer quebrar o ciclo da dependência emocional. Por quê? Quando você se tornar essa mulher plena e abundante que tá aí dentro de você, e eu tenho certeza que essa mulher tá aí, porque você faz parte de um universo que é completo. Então, você não tá aqui pela metade, você é inteira. E quando você encontrar toda essa sua plenitude aqui, eu tenho certeza que ninguém te segura. Por quê? Porque você vai estar pronta para fazer o que você precisa fazer para chegar nos sonhos que você tem. Você vai voltar a sonhar, você vai voltar a se permitir. Combinado? Então, uma ótima noite para vocês. E Alana, gratidão por compartilhar conosco esses conhecimentos. Que bom, hein, Alana? Que bom que gostou. Parabéns. Muito obrigada. E Cíntia, também uma ótima noite. Cíntia também uma querida cliente minha. E minhas Penélopes, o que é importante é que vocês comecem a ter consciência. A consciência é o primeiro, eu digo que o passo mais importante é o próximo, né? Então, o próximo passo é o primeiro. Então, comece a tomar consciência, comece a observar as relações de vocês, comece a observar o que está travado, comece a observar quando é que você não está se priorizando, comece a observar quando é que você está abrindo mão de você. Porque quem sofre com dependência emocional são pessoas que esquecem muito de si. E eu costumo dizer, até porque isso foi algo que quando eu percebi e me dei conta, me impactou profundamente, é que a gente tem tanto medo de ser deixada pelo outro que a gente esquece do mais importante. Muitas vezes a gente se deixa primeiro, a gente se abandona primeiro. Porque eu passei muito tempo me abandonando, sem olhar pra mim, sem olhar para os meus desejos, sem olhar para aquilo que eu queria. E isso me colocou num lugar muito ruim. E foi exatamente entender que eu tinha me abandonado, foi que me ajudou a ir para esse caminho de olhar quais são os limites que eu precisava colocar nas relações, que eu comecei a perceber qual era, até onde eu aguentava, o que eu não precisava aguentar mais, porque muitas vezes a gente fala, não, o outro precisa, a gente quer ajudar, só que a gente só ajuda quem quer ajuda, a gente só apoia quem quer apoio, porque senão você simplesmente começa a se doar pro outro e chega uma hora que a sua fatura chega. E quando a fatura chega, se você tá fazendo mais do que você aguenta, muitas vezes a dívida que você tem para pagar, você não dá conta. Então, comecem a olhar essas relações com carinho. E na hora de tomar uma decisão, primeiro, olhe que decisão faz sentido para você. Porque muitas vezes aquilo que você acha que vai te afastar do outro é o que pode te aproximar, sabe por quê? Porque no final das contas, todo mundo quer uma pessoa que se ama, que se valoriza, que tá bem consigo mesmo.
Ninguém quer uma pessoa pela metade. Então, se permitam ser vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Uma ótima noite pra todas. E semana que vem estamos aqui de volta. E aqui, ó, Cíntia falando... É dar o primeiro passo, com certeza. O primeiro passo é sempre o mais importante. Uma ótima noite pra vocês. Lourdes, muito obrigada aqui. E a Alana, a Cíntia, Silvanete, seja muito bem-vinda também, que entrou aqui hoje, a cunhada da Alana. Sejam todas muito bem-vindas. E quem quiser já entender mais, já vai me acompanhando. Me segue para mais conteúdos como esse. E se preparem que semana que vem tem novidade por aqui. Provavelmente na semana que vem eu já começo a liberar um pouquinho para vocês de insights poderosos. De como tá resgatando essas mulheres incríveis que muitas vezes estão aí adormecidas. Beijo no coração e até mais. Tchau!